Thank you so very much, dear Pastor, for the kind words of encouragement, introduction, and for praying for me tonight. Obrigado. Obrigado, querido pastor, por essas doces palavras de encorajamento e por orar por mim nessa noite. Last Sunday was a wonderful experience for me personally to be able to preach 2 services in the evening at your church. Domingo passado foi uma grande experiência para mim, a oportunidade de pregar em 2 cultos no domingo à noite. I thank you for the kindness. Obrigado pela sua bondade. And good evening to all of you tonight. E boa noite a todos vocês aqui esta noite. And good evening to all of you who are watching this service online tonight. E boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet esta noite. Once again, I'm in your debt for the honor you have given me to be able to come and preach during this special conference. Mais uma vez eu estou em débito com vocês pelo privilégio de poder estar pregando aqui nesta conferência. I love the title that you have chosen for this conference. Eu amei o título que vocês escolheram para essa conferência. Passion in Ministry. Paixão pelo ministério. And so it is an honor tonight to be able to bring an exposition and application of 2 Timothy chapter 2 verses 14 through 26. Então é uma honra poder trazer para vocês uma exposição e uma aplicação de 2 Timóteo capítulo 2 de 14 a 26. Let me invite you to turn to that passage of scripture again. Quero convidá-los a abrir nesta passagem das Escrituras mais uma vez. 2 Timothy chapter 2 verses 14 through 26. 2 Timóteo capítulo 2 do versículo 14 ao versículo 26. Hear the word of the Lord. Ouça a palavra do Senhor. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece a quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Numa grande casa, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa, e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Words matter. Palavras importam. Doctrine matters. Doutrina importa. Teaching matters. Ensino importa. In these verses, Paul is talking to Timothy and to all of us about the importance of words. Nesses versículos, Paulo está falando para Timóteo e para todos nós sobre a importância das palavras. In order to have passion in ministry, there are some things
you must do, and there are some things you must not do. Para ter paixão pelo ministério, existem certas coisas que você precisa fazer e certas coisas que você não pode fazer. In these verses, Paul is going to say a great deal about good words and bad words. Nesses versículos, Paulo vai falar bastante sobre boas palavras e palavras ruins. In fact, allow me just to walk you through quickly this text before we begin the sermon and look at some key words. Permita-me passar rapidamente por esse texto antes de nós entrarmos na exposição para falar algumas palavras-chave. In verse 14, the word words occurs. No versículo 14 existe a palavra palavras. In verse 14, those who listen to words. No versículo 14 lemos aqueles que ouvem as palavras. In verse 15, the word of truth. No versículo 15, a palavra da verdade. In verse 16, speech. No versículo 26, discurso. In verse 15, those who engage in speech. Também no verso 16, aqueles que se envolvem no discurso. In verse 17, teaching. Versículo 17, ensino. In verse 18, truth. Versículo 18, verdade. In verse 19, God's solid foundation. Versículo 19, o sólido fundamento de Deus. In verse 24, able to teach. Versículo 24, apto para ensinar. In verse 25, instructing opponents. No versículo 15, instruindo os seus oponentes. In verse 25, knowledge of the truth. Também no versículo 27, o conhecimento da verdade. And now go back to the beginning and look again at the concepts of how Paul relates these words good and bad. Eu vou voltar ao início do texto e ver como Paulo se relaciona com essas palavras entre bom e mal. In verse 14, we are not to fight about words. No versículo 14, somos instruídos a não brigarmos por causa de palavras. To do so is useless. Fazer isso é inútil. To do so leads to ruin. Fazer isso leva à ruína. Notice in verse 15 the phrase correctly teaching the word. Note o versículo 15. Ensinar corretamente a verdade. Verse 16, avoid irreverent and empty words. Versículo 16, evite as palavras vazias, as palavras inúteis. These words, verse 17, spread like gangrene. Essas palavras, no versículo 17, se espalham como câncer, como gangrena. Notice verse 18, they have departed from the truth. Note o versículo 18, eles se afastaram da verdade. False teachers ruin the faith of some people in verse 18. Falsos mestres arruinam a fé de algumas pessoas, no versículo 18. In verse 19, the Lord knows who are his. Versículo 19 diz que o Senhor conhece os que são dele. In verse 19, false teaching is also wickedness. O versículo também diz que o falso ensino é mau, é perverso. In verse 23, reject foolish and ignorant disputes. Versículo 23, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes. In verse 23, these disputes breed quarrels. Esses discursos produzem discussões. In verses 24 and 25, do not quarrel. No versículo 24 e 25, não se envolvam em discussões, But rather be able to teach, mas ao invés disso seja apto para ensinar, instructing your opponents. instruindo os seus oponentes. And in verses 25 and 26, these opponents need repentance. Versículo 25 e 26 diz que esses oponentes precisam de arrependimento. They need to come to their senses. Eles precisam voltar ao pleno sentido, ao perfeito juízo. And finally, they are doing the devil's will, not God's will. Finalmente, eles estão fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. These are strong statements made by Paul to Timothy.
Essas são palavras fortes ditas por Paulo a Timóteo. And now notice that in this entire text there are 7 imperatives. Agora preste atenção, nesse texto que nós lemos existem 7 imperativos. Paul tells Timothy, remind them, verse 14. Versículo 14, Paulo diz a Timóteo, lembre. Be diligent, verse 15. Versículo 15, seja diligente. Avoid, verse 16. Verso 16, evite. Turn away, verse 19. Versículo 19, afaste-se. Flee, verse 22. Versículo 22, fuja. Pursue, verse 22. Verso 23, verso 22 também, persiga. And finally, reject, verse 23. E finalmente, versículo 23, rejeite. Now, having done that little flyover at 10,000 feet, having done a little flyover for aerial photography of the text, tendo feito esse sobrevoo, esse voo aéreo, essa visão aérea sobre isso, now let us see if we can put that all together. Vamos ver se nós conseguimos colocar tudo junto. This text is composed of 3 sub-paragraphs. Esse texto é composto de 3 subparágrafos. Verses 14 through 19 go together. Os versículos 14 e 19 vão juntos. Verses 20 through 21 go together. Versículos 20 e 21 vão juntos. Verses 22 through 26 go together. E os versículos 22 a 26 vão juntos. In verses 14 through 19, Paul says, "Be an approved worker." Do versículo 14 ao 19, Paulo diz: seja um trabalhador aprovado. In verses 20 and 21, Paul says, "Be a vessel of honor." Nos versículos 20 e 21, Paulo diz: seja um vaso de honra. And in verses 22 through 26, Paul says, "Be a servant of the Lord." E nos versículos 22 a 26, Paulo diz: seja um servo do Senhor. In chapter 1, Paul gave us 3 pictures, 3 metaphors of the minister, of the pastor. No capítulo 1, Paulo nos dá 3 metáforas do ministério: The soldier, o soldado, the athlete, o atleta and the farmer. e o fazendeiro. Now in chapter 2, Paul gives us 3 more metaphors of Christian ministry. Agora no capítulo 2, Paulo nos dá outras 3 metáforas do ministério: The approved worker, o trabalhador aprovado, the vessel of honor, o vaso de honra and the servant of the Lord. e o servo do Senhor. Walk with me in this first paragraph, verses 14 through 16. Caminhe comigo nesse primeiro parágrafo, versículos 14 a 16. Notice that Paul tells young Timothy, remind them of these things. Note que Paulo diz ao jovem Timóteo: lembre essas coisas a todos. These would be all of the things that Paul has taught in chapter 1 and up to this point in chapter 2. Ou seja, todas as coisas das quais Paulo falou no capítulo 1 e até esse momento no capítulo 2. Notice Paul tells us the means of doing that is by charging them before God. E Paulo diz que o meio de fazer isso é ordenar-lhes na presença de Deus. Paul considers this so important, he says, charge the people before God himself. Paulo considera isso tão importante que ele diz: ordene-lhes diante de Deus. This same terminology occurs in chapter 4, verse 1, where Paul says, I solemnly charge you, Timothy, preach the word. Essa mesma linguagem acontece no capítulo 4, versículo 1, quando Paulo diz: eu lhe digo solenemente na presença de Deus. What is it that Paul charges Timothy to charge them about? E o que é que Paulo está ordenando Timóteo para que Timóteo ordene a todos a fazer? He says in this verse 14, do not fight about words. Ele diz nesse versículo 14 que deixem de brigar por causa de palavras. Don't get away from the essentials and get out into the weeds of that which is unessential. Não saia da essencial para se perder naquilo que não é essencial. Jude tells us that we are to defend the faith once for all delivered to the saints.
Temos que defender a fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. And that is certainly true. E isso é realmente verdade. But unessential things, minor issues, words are not to be argued about. Mas coisas não essenciais, coisas periféricas, palavras não devem ser o motivo de discussões. But how prone are we to argue about the little things that don't make any difference? Mas como nós estamos prontos, inclinados a brigar por coisas pequenas que não fazem diferença. Paul tells Timothy to tell us, don't do it. Paulo diz a Timóteo para dizer a nós, não faça isso. He says it is useless. Ele diz, isso é inútil. He says it leads to the ruin of those who listen to those kind of arguments. Ele diz, isso leva à ruína daqueles que ouvem esse tipo de argumento. Therefore, don't fight about words. Então, não brigue por palavras. But rather, he says in verse 15, be diligent. Esforce-se, ele diz no versículo 15, diligentemente. Notice he says, be diligent to present yourself to God as an approved worker. Esforce-se para se apresentar a Deus como um trabalhador aprovado. Look at that phrase, an approved worker. Olhe essa frase, o trabalhador aprovado. Passion for ministry means that we are working for the Lord. Paixão pelo ministério significa que estamos trabalhando para o Senhor. So the question tonight is, what is your approval rating with God? E a pergunta dessa noite é: qual é a sua taxa de aprovação diante do Senhor? Do you get God's seal of approval on your life and ministry tonight? Você tem o selo de aprovação de Deus sobre a sua vida e sobre o seu ministério essa noite? We must be an approved worker. Precisamos ser um trabalhador aprovado. And then Paul says, you won't be ashamed. E aí Paulo diz, e aí você não vai estar envergonhado. And rather you will be one who knows how to correctly divide the word of truth. Você vai ser alguém que vai saber manejar corretamente a palavra da verdade. I want you to notice that verb there, correctly dividing. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, corretamente manejando. The word means cutting it straight. A palavra no grego significa cortar retamente. When I was a child, my mother used to make some of our clothes. Quando eu era criança, minha mãe costumava fazer as nossas roupas. And she would take the e aí ela pegava o padrão, o modelo, and place the cloth over the pattern. E aí ela colocava o tecido em cima do modelo, em cima do molde. And then carefully cut around the pattern. E cuidadosamente ela cortava ao redor do molde. If she didn't cut the cloth straight based on the pattern, my clothes would not fit. Se ela não cortasse corretamente o tecido de acordo com o molde, a minha roupa não ia caber. This is who we are and what we do as preachers of the gospel. É isso que nós somos e fazemos como pregadores do evangelho. The word of God is our pattern. A Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso molde, é o nosso padrão. And we must teach it by cutting it straight. E nós precisamos ensinar cortando direito. We must be faithful to the word of God that we teach it correctly. Precisamos ser fiéis à palavra de Deus e ensiná-la corretamente. So instead of arguing about words that don't matter, we must focus on the word of God that does matter. Então, o nosso trabalho não é brigar por palavras que não importam, mas manejar a palavra de Deus que importa. And then Paul goes from the positive back to the negative again in verse 16. E aí Paulo passa novamente do positivo para o negativo no versículo 16. Notice he says in verse 16, avoid irreverent and empty speech. Ele diz, evite conversas tolas e profanas. The word avoid there means to shun. A palavra evitar significa desprezar.
We are to shun irreverent speech. Nós devemos desprezar a irreverência. Sometimes I hear preaching in America Algumas vezes eu ouço pregações nos Estados Unidos that is irreverent preaching. que é uma pregação irreverente. Sometimes I hear preachers in America use foul language in the pulpit. Algumas vezes nos Estados Unidos eu vejo pregadores usando linguagem indecente no púlpito. Sometimes I hear preachers in America who play fast and loose with the Word of God. They do not rightly divide the Word of truth. Muitas vezes alguns pregadores usam incorretamente a palavra de Deus, não têm seriedade no uso da palavra de Deus. Sometimes parts of their sermon are irreverent. Algumas partes dos sermões às vezes são irreverentes. And sometimes they use empty speech. E algumas vezes usam discurso vazio. Paul says those who engage in such speech will actually produce even more ungodliness. Paulo diz: aqueles que se envolvem nesse tipo de discurso vazio vão produzir cada vez mais impiedade. And not only that, but this false teaching will spread like gangrene. Paulo também diz que esse tipo de conversa se espalha como gangrena. Do you know what causes gangrene? Você sabe o que causa gangrena? When the blood does not properly get to all of the limbs of the body, the fingers or the feet or the arms or the legs, then tissue dies. Quando o sangue não chega apropriadamente aos membros, aos dedos, ao pé, à mão, o tecido morre. And as that gangrene spreads in the body, if it is not stopped, there's not an amputation to stop it, the person will die. E se essa gangrena ela vai se espalhando, ela precisa ser interrompida pela amputação, porque senão aquela pessoa vai morrer. What a vivid picture of disease does Paul use to talk about the spread of false doctrine. Olhe que metáfora vívida de doença Paulo está usando para falar sobre a falsa doutrina e o mal que ela faz. And then Paul has the audacity to name names of false teachers. E aí Paulo tem a audácia de chamar os falsos mestres pelo nome. Hymenaeus and Philetus. Himeneu e Fileto. They have departed from the truth. Eles se apartaram da verdade. In verse 18, the word departed is a word from archery. Essa palavra deixaram ou departaram é uma palavra que vem do arco e flecha. It means to fire the arrow toward the target and miss the target altogether. Significa soltar a flecha do arco para o alvo e errar o alvo completamente. Paul says these false teachers have missed the target from the truth. They've departed. Paulo diz, esses falsos mestres erraram o alvo da verdade, eles se afastaram da verdade. What was their false doctrine? O que é a falsa doutrina? Believe it or not, in verse 18, they taught that the resurrection of the body has already taken place. Acredite ou não, no versículo 18 nós vemos que eles diziam que a ressurreição dos mortos já tinha acontecido. How in the world could they have come to such a conclusion? Como que eles tiveram essa conclusão? The whole New Testament is very clear that our resurrection occurs in the future. Todo o Novo Testamento é muito claro em dizer que a nossa ressurreição acontece no futuro. And therefore, by their false teaching, they were ruining the faith of many people. E esse falso ensino estava arruinando a fé de muitas pessoas. But nevertheless, Paul says, God's solid foundation, His word stands firm. Mas Paulo diz, o alicerce sólido de Deus, a palavra de Deus, permanece firme. False teachers may depart from the word, they may miss the mark, but God's word, like an anvil, stands firm. Falsos mestres podem se afastar da palavra de Deus, eles podem errar o alvo, mas a palavra de Deus, como uma âncora, permanece firme.
And then Paul quotes Numbers chapter 16 and verse 5 in the Old Testament. E Paulo cita do Antigo Testamento, Números 16, versículo 5. This is a reference to the rebellion of Korah, some of the Levites who wanted to have all of the authority that comes from being a priest. Essa é uma referência à rebelião dos filhos de Corá, alguns levitas que queriam ser sacerdotes, ter autoridade de And they sacerdote. rebelled against Moses. E eles se rebelaram contra Moisés. And suddenly God showed up and dealt with them permanently. E aí Deus apareceu e lidou com eles de maneira permanente. The ground opened up. O chão se abriu. And they and their families and those with them in the rebellion fell to death into the abyss. E eles e suas famílias e os que se uniram a eles na rebelião caíram naquele abismo. It is a serious thing to question the authority of God and His Word. É uma coisa muito séria questionar a autoridade de Deus e da sua palavra. The Lord knows those who are His, Paul O says. Senhor conhece quem pertence a Ele, Paulo diz. And therefore let everyone who names the name of the Lord turn away from wickedness. E portanto todos os que pertencem, todos os que clamam o nome do Senhor se afastem do mal. And so the first thing Paul tells us in this first paragraph is be an approved worker. Então a primeira coisa que Paulo diz nesse primeiro parágrafo é: seja um obreiro aprovado, um trabalhador aprovado. Speak and practice true words, not false words. Pregue e pratique palavras verdadeiras, não palavras falsas. Now number 2, Paul says in verses 20 and 21, be a vessel of honor. A segunda coisa, versículos 20 e 21, Paulo diz: seja um vaso de honra. Suddenly the tone of the text shifts and there's not a single imperative in this paragraph in verses 20 and 21. De repente o tom do texto muda e já não há mais nenhum imperativo nesses versículos 20 e 21. Rather, Paul, as a good preacher, is using an illustration. Paulo, como um bom pregador, está usando uma ilustração. And the illustration he uses is the fact that in a large home there are many vessels. E a ilustração que ele usa é que numa grande casa existe um grande número de vasos, Pots and pans, potes, panelas, dishes and glasses, pratos e copos, all kinds of different vessels. todo tipo de diferentes vasos. And Paul says in this large house are two kinds of E vessels. Paulo diz: nessa grande casa existem dois tipos de vasos. Paul says there's the good china that you only bring out when the in-laws come to visit. Tem a porcelana fina que você só usa quando aqueles parentes vêm te visitar. This is the expensive china, Essa é a porcelana cara. the expensive glasses, Os copos finos, glasses that are crystal, made of crystal. feitos de cristal. Then Paul says you have the ordinary, run-of-the-mill, average glassware in your house. E aí Paulo diz: existem os copos ordinários, comuns do dia a dia que você tem na sua casa. These are just ordinary glasses. São copos ordinários. If you drop one and break it, no problem. You just sweep up the glass and throw it away. Se você derruba um copo desses e quebra, que pena, mas joga fora e pronto. Ordinary glasses, ordinary vessels. Vasos ordinários, copos ordinários. And notice what Paul says. Note o que Paulo diz: Some vessels are for special occasions, alguns utensílios, alguns vasos são para ocasiões especiais, and some vessels are for ordinary e occasions. outros são para uso ordinário, comum. But if you will be a clean vessel, Mas se você for um vaso limpo, it doesn't matter whether you are special or ordinary, God uses clean vessels. não importa se você é especial ou se você é ordinário, Deus usa vasos limpos. God will use a clean plastic cup over a dirty crystal glass. Deus vai preferir usar um copo de plástico limpo do que um copo de cristal sujo. Notice that the key
is purity. Note, a palavra-chave aqui é pureza. Notice in what he says in verse 21, if you purify yourself. Versículo 21, se você se mantiver puro, then God will view you as a special vessel. Deus vai te usar como um vaso especial. A set apart vessel. Um vaso separado. A vessel useful to the master. Um vaso útil para o Senhor. A vessel prepared for every good work. Um vaso preparado para toda boa obra. You want to be used of God in ministry? Você quer ser usado por Deus no ministério? Keep your vessel clean. Mantenha o seu vaso limpo. Be a clean vessel for the Lord. Seja um vaso limpo para o Senhor. And then when he looks for a vessel for a particular task, he'll choose you for that task because you are clean in his sight. E aí quando ele procurar um vaso para ser usado em alguma obra, ele vai escolher você, porque você é um vaso limpo para ser usado. In this context, when Paul talks about a clean vessel, he's talking about clean life and clean doctrine. Quando Paulo está falando aqui desse vaso puro, ele está falando de uma vida pura e de uma doutrina pura. Be a vessel of honor. Seja um vaso de honra. Number 3. Número 3. Be a servant of the Lord. Seja um servo do Senhor. Notice again in verses 22 and following, Paul talks about the good servant of the Lord. Nos versículos 22 em diante, Paulo fala sobre o bom servo do Senhor. And notice again we come with the staccato imperatives 1, 2, 3 right there in verses 22 and 23. E aí ele vários imperativos, um atrás do outro, a partir do versículo 22 a 23. Flee from youthful passions. Fuja das paixões da juventude. Pursue righteousness. Persiga a justiça, faith, a fidelidade, love, amor, peace, paz, along with all of those who call on the Lord from a pure heart. na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Notice carefully. Note cuidadosamente. There is something you should run from. Existe algo que você deve correr dela. And there is something you should run to. E tem algo que você precisa correr para. The word flee means to run from something. A palavra fugir significa fugir de algo. Flee youthful passions. Fuja das paixões da juventude. And by the way, that does not only mean sexual passions. Por falar nisso, não quer dizer apenas paixões sexuais. It does mean that. Like along those lines, yes, it means that. Quer dizer isso também, tudo que envolve isso, mas também tem mais. But it also means any passion contrary to the will of God. Mas também quer dizer toda paixão contrária à vontade do Senhor. And notice that Paul is telling Timothy to teach this to all the people, not just the young people. E note que Paulo está falando para Timóteo para ensinar isso para todas as pessoas, não apenas os jovens. Some of us who are older never grow out of youthful passions, do we? Alguns de nós que somos mais velhos temos que fugir de paixões da juventude. Doesn't matter who you are, we must flee those passions. Não importa quem você é, você precisa fugir dessas paixões. And then notice we are to pursue righteousness. E note que você precisa perseguir, buscar a justiça. Run away, fuja, run to. E corra para. Run away from those youthful passions. Fuja das paixões da juventude. Run to the life of righteousness. Corra em direção à justiça. The life of faith, love and peace. Fidelidade, amor e paz. And then in verse 23, Paul returns to the problem of words. E aí no versículo 23, Paulo volta ao problema das palavras. The other imperative right here in verse 23, reject foolish and ignorant disputes. Versículo 23 diz: rejeite as discussões tolas e ignorantes. Foolish disputes. Tolas discussões. Somebody says Flamengo is the best. Alguém diz o Flamengo é o melhor. Somebody else says no,
Vasco is the best. Outra pessoa diz, não, Vasco é o melhor. Paul would say, Paulo diz, reject these foolish disputes. rejeite essas discussões tolas. Todo mundo sabe que o Fluminense é o melhor. I figured you were going to say that. Repent. Arrependa-se. No, we are not supposed to engage in these kinds of foolish arguments. Não devemos nos envolver nesse tipo de argumentos, de discussões tolas. Paul says because if we do, they breed other quarrels. Porque se nós fizermos, outros vão entrar nas brigas. And look carefully at verse 24. E veja o versículo 24. The Lord's servant must not quarrel. O servo do Senhor não deve viver brigando. Do not quarrel. Não brigue. But notice also the Lord's servant must be three things. Mas note o que o servo do Senhor precisa ser. 3 coisas. Gentle to everyone, Amável com todos, able to teach, apto a ensinar and patient. e paciente. Notice that the first and the third are traits. Note que o primeiro e a primeira característica e a terceira são traços de caráter. Notice the middle, able to teach, is a skill. O meio, apto para ensinar, é uma habilidade. You must have Christian character. Você precisa ter caráter cristão. Gentle, patient. Gentil, paciente. You must have certain skills. Você precisa ter algumas habilidades. Able to teach. Apto para ensinar. This is why many of you are in seminary. É isso que estamos fazendo no seminário. You are developing those Christian traits and characters that God will use in your ministry. Você está desenvolvendo os traços e características para Deus usá-lo no ministério. And you are studying to develop those skills like teaching and preaching that God will use in your ministry. E você está estudando para desenvolver habilidades como ensinar e pregar para ser usada no ministério. And finally, Paul says, those false teachers need to be told the truth. E finalmente Paulo diz, esses falsos mestres precisam aprender a verdade. So in verse 25, Paul says, instruct your opponents with gentleness. Paulo diz no versículo 25, instrua com mansidão aqueles que se opõem. If someone is teaching false doctrine, you must guard the church against that. Se alguém está ensinando uma falsa doutrina, você precisa proteger a igreja contra ela. You have to call them out. Você precisa chamar a atenção desses falsos You may mestres. have to remove them from a place of teaching. Você talvez precise removê-los da posição de ensino. But you instruct the opponents, yet with gentleness. Mas você precisa instruir os seus oponentes com gentileza. And Paul says something very interesting. E aí Paulo diz algo muito interessante. He says, perhaps God will grant them repentance for their sin of false teaching. Talvez Deus os leve ao arrependimento desse pecado de falso ensino. If they repent of this sin, then God will lead them to a knowledge of the truth. Se eles se arrependerem desse pecado, Deus vai conduzi-los ao conhecimento da verdade. And then in verse 26, they may come to their senses. E aí no versículo 26 eles voltarão ao perfeito juízo. Then they may escape the devil's trap. E vão escapar da armadilha do diabo. What is the devil's trap? Qual é a armadilha do diabo? He's got them in his hand doing his will, not God's will. O diabo os tem na mão dele, fazendo a vontade do diabo ao invés da vontade de Deus. And so Paul concludes chapter 2. E assim Paulo conclui o capítulo 2. You want to have a passion? Você For quer ter ministry? paixão pelo ministério? Passion for ministry? Paixão pelo ministério? Then you've got to fulfill these 7 imperatives. Então você precisa preencher, cumprir esses 7 imperativos. You've got to make sure that you deal with false doctrine.
Você tem que lidar com a falsa doutrina. You've got to make sure that you study to show yourself approved unto God. Você precisa ser obreiro aprovado diante do Senhor. You've got to make sure that you cut the pattern straight. Você tem que cortar de acordo com o molde corretamente. You've got to make sure that you're an approved worker. Você tem que ter certeza de que é um obreiro aprovado, Be a vessel of honor um vaso de honra and be a servant of the Lord. e um servo do Senhor. And God will use you in His service. E Deus vai usar você no serviço dele. Amen. Amém.